Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Com valorização do dólar, o preço da soja sobe R$ 4,00 em um único dia. E por conta de nuvem de gafanhotos, o Ministério da Agricultura declara estado de emergência fitossanitária em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nesta edição, você vai saber qual a rota dos insetos. E mais, é hora de investir em matrizes? A gente te mostra uma análise completa de mercado sobre este tema. E você vai ver também que o tempo mudou e a gente vai conhecer hoje os riscos de geadas já para os próximos dias. O Mercado e Companhia está no ar. Nós damos início à edição de hoje já focados nos preços de mercado. Quero chamar sua atenção para a alta de R$ 7,00 em um único dia, reportado pelo CPEA para @do-boi-gordo base São Paulo. Vamos ver aqui na tela os principais preços reportados pelo indicador CPEA-Esalq e esta é a alta a que eu me referia, R$ 218,95, média de São Paulo por arroba, alta de 3,62%. É assunto para análise já na sequência. Você vê que o café também subiu, preço da soja praticamente estável, o milho uma leve alta e o algodão e o açúcar cristal tiveram queda. Mas é neste primeiro preço aqui que eu queria o foco da atenção de vocês, R$ 218,95, alta superior a 3%. É sobre este tema que a gente vai conversar com César de Castro, ele que é consultor de agronegócios do Itaú BBA. César, seja muito bem-vindo, boa tarde. Essa alta de R$ 7,00 em um único dia reportado para o CPEA é algo que te surpreende? Um pouco sim, né, Kellen? É uma alta um pouco atípica, além do normal, mas já aconteceu, né? Pode ter eventualmente uma alta assim, seguida de uma acomodação. O mercado, de um modo geral, está bem apertado, né? A oferta de gado tem se mostrado muito baixa e a gente tem variações também boas, não só no indicador CPEA, mas Goiás, por exemplo, o animal subiu aí mais de 10% aí nos últimos 30 dias, então você tem alguns descolamentos. Em geral, a oferta está baixa e a exportação forte está justificando esses reajustes. Agora, R$ 218,00 por arroba base São Paulo é uma situação isolada ou esse comportamento do preço base São Paulo, ele também acaba se repercutindo em outras praças no interior do Brasil que também estão com patamares mais elevados? Sim, não, é geral, né? Está subindo geral. Eu acho que as variações elas nunca são iguais, cada estado tem suas particularidades, mas como eu falei, até poucos dias atrás eu tinha visto que São Paulo tinha subido 5% e Goiás subiu 10% o boi. Então você tem aí um movimento de correção generalizado, está subindo em todas as praças e é um momento muito oportuno, né? Acho que a gente tem aí os preços futuros também reagindo, né, e justificando aí proteções. Nunca sabemos como vai ser o dia de amanhã, então como existe tela para travar o boi hoje e deixar um bom resultado, talvez faça sentido travar o piso, né? Aproveitar a alta que vier e se ela vier, e se por acaso acontecer qualquer coisa que a gente não considera inesperada e o mercado ceder, o produtor está protegido. Bom, a gente está em contato com o governo para verificar como é que estão as relações entre Brasil e China, por exemplo, depois de, na última semana, a China ter pedido esclarecimentos ao governo brasileiro sobre a situação dos frigoríficos que contavam com funcionários com casos de Covid-19. E aí o secretário de Defesa do Ministério da Agricultura disse a seguinte frase para mim aqui pelo celular, minutos antes da gente entrar ao vivo. Disse que a China publicou no site do GACC a suspensão voluntária de um frigorífico aqui do Brasil, localizado lá em Mato Grosso, e que o Ministério da Agricultura já solicitou às autoridades chinesas a demonstrar, a ver como é que está essa questão das exportações desse frigorífico. Como você analisa esta frase dele, suspensão voluntária do frigorífico? O que isso significa? Olha, eu acho que significa que foi uma medida adotada da nossa parte para que isso não venha do lado deles, né? É claro que existe um interesse aí grande em manter essas relações e quando, né, na ocasião do embargo que a gente teve um ano atrás, se não me engano, né, que rapidamente foi restabelecido, no caso de vaca louca, atípico, né, que teve em Mato Grosso, foi
semelhante. É melhor a gente tomar a dianteira e fazer as tratativas que são necessárias do que ficar parecendo que não estão dando atenção ao assunto, né? De qualquer forma, eu acho que um frigorífico só, mesmo que tenha, eventualmente, ele permaneça fechado, eu acho que não muda nada os fundamentos do boi. É claro que esse episódio serve de alerta para que nós estejamos mais atentos a essa questão, porque dá medo, né, Kelly? A gente tem 65% da nossa exportação hoje indo para a China. Se eles quiserem, por qualquer razão, amenizarem o fluxo, pode ser um problema. Então, por isso que eu reforço a importância de aproveitar o mercado futuro, que está muito interessante, sobretudo porque o mercado futuro não está lendo esses problemas, e porque faz sentido, né? Ou seja, a exportação está muito firme, os números são bons, mas quando acontece algum problema, o custo de se proteger aumenta muito. Então, por isso que eu acredito que faz sentido essa proteção, já que o mercado futuro reagiu e a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Você acha que essas situações são uma estratégia comercial da China? Pecuaristas que nos assistem têm chamado a atenção para essa hipótese. Acho sim, Kellen. É comum, né? Esse jogo, os chineses são negociadores natos, milenares. A gente viu isso no começo do ano, né? A carne subiu muito no final do ano passado. Eles fizeram uma pressão para que os preços acomodassem um pouco, surtiu efeito. As exportações caíram um pouco no começo do ano e depois voltaram a subir fortemente. Eu acho que pode ser sim um movimento para tentar melhorar condições de preço. Eu vejo isso como absolutamente natural. Muito bem. Interessante que a gente está abrindo essa edição com o César Castro e mapeando o cenário da pecuária. A gente destaca R$ 7,00 de alta em um dia, reportado pelo CPEA. O César fala dos fundamentos que estão firmes, ou seja, oferta restrita, demanda via exportação aquecida, que dá sustentação a esse cenário. Mas o César avança para um outro degrau em que ele diz: há um risco rondando a pecuária brasileira que vem da nossa dependência hoje da China nas exportações. Mais de 50% da nossa carne bovina vai para lá, e se houver uma mudança de estratégia comercial da China, isso pode penalizar o preço no Brasil. Por isso é hora de fazer o quê, César? Eu acho que travar o preço futuro para o produtor que vai ter oferta, travar um preço mínimo, né? Claro que se o mercado evoluir, se a gente não tiver impago, tudo permanecer como está, o boi deve subir mais. Então, se ele subir mais, pelo menos aquele piso ele está garantido. Existem estratégias no mercado futuro que permitam que esse tipo de operação seja feita. Então, eu acho que talvez um produtor de animal confinado, que não pode errar, ele pode perfeitamente já garantir uma margem satisfatória do negócio nesse nível, e se a arroba subir mais, ele aproveitaria esse movimento, né? Claro que para isso tem um custo, claro, né, Kelly? O custo da proteção que você chama a atenção. E, ao mesmo tempo, César, tenho recebido também perguntas da nossa audiência motivadas por esse, digamos, bom momento dos preços na pecuária, a investir. E a pergunta é hora de investir em matrizes? Esse é um dos temas que está em discussão na edição de hoje e eu gostaria de saber a sua opinião. Acho que sim, é um momento muito oportuno, né? Agora, é importante que quem se dispor a entrar nesse negócio considere o fato de que muita gente está entrando, a gente está num pico de preço do bezerro histórico. É natural que em algum momento mais adiante a gente tenha um reflexo disso na produção de crias, e aí a tendência é os preços se enfraquecerem um pouco. Eu, particularmente, sou animado com a cria no longo prazo, justamente porque a pecuária tem um futuro brilhante aí para o Brasil. Mas é importante saber que nós estamos no pico de preço do bezerro, e entrar na cria agora significa daqui, pelo menos, 12 meses até começar a ter uma produção. Então, é importante saber disso, né? Que o momento nós estamos no melhor momento da história, talvez, da cria. Então, o futuro pode não ser igual está, mas ainda assim eu acho que é um negócio bem interessante. Mas tem muita gente olhando para esse negócio e fazendo essa mesma pergunta sua. Exatamente, é por isso que a gente está trazendo um grupo de especialistas renomados, como é o seu caso, para trazer mais opiniões para a nossa audiência. E com a valorização do dólar, o preço da saca de soja subiu R$ 4,00 em um único dia, segundo o levantamento feito pela agência Safras e Mercado. A alta foi registrada em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a cotação avançou de R$ 99,00 para R$ 103,00 por saca. O aumento no valor pago pela safra também foi registrado em outras regiões do país. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação avançou de R$ 99 para R$ 103,00.
No Paraná, o preço em Cascavel avançou de R$ 104 para R$ 106,50 a saca. No Porto de Paranaguá, o valor subiu de R$ 110 para R$ 113. Em Rondonópolis, Mato Grosso, subiu de R$ 102 para R$ 103. Rio Verde, em Goiás, registrou variação de R$ 99 para R$ 100. E no Porto de Rio Grande, o preço passou de R$ 112 para R$ 113. O analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez explica a valorização e tendência de preço do grão. O mercado brasileiro de soja continua respondendo muito diretamente ao mercado cambial. Lembrando que na semana passada nós tivemos uma boa recuperação do câmbio frente àquelas perdas aí que levaram a moeda norte-americana a trabalhar até abaixo de 5 aí, e o que levou na semana passada os preços brasileiros a atingirem novos recordes, repetindo aqueles preços de meados de maio, né, quando a gente teve o câmbio aí próximo de 6 e os preços no Brasil atingiram recordes. Nessa semana o mercado começou um pouquinho mais tranquilo, a gente teve na segunda e na terça-feira uma queda no câmbio, até na terça-feira foi bem acentuada, mas nessa quarta-feira a gente viu uma forte valorização do dólar frente ao real, novamente 3% aí no dólar comercial, refletindo esse temor crescente com relação ao coronavírus ao redor do mundo e esse temor com relação a uma segunda onda da doença que pode ocorrer na Europa e nos Estados Unidos aí, derivado desse crescimento de casos que a gente está vendo nos últimos dias em países que já tinham, de certa forma, controlado a doença. Isso naturalmente fez os preços brasileiros subirem, né, essa alta do câmbio de 3%, voltando aí para patamares um pouco mais elevados, não repetindo aqueles recordes da semana passada, mas subindo aí até R$ 2, R$ 3 em algumas praças brasileiras. A tendência para câmbio é muito difícil de se prever, o que a gente pode falar é que a gente espera muita volatilidade daqui para frente, ou a manutenção dessa volatilidade, então o câmbio vai refletir realmente aí notícias ligadas a vários fatores internos e externos, mas principalmente essa questão do coronavírus aí ao redor do mundo. O que a gente pode dizer é que como o cenário é muito nebuloso ainda para os próximos meses, essa incerteza traz um suporte para câmbio, então a gente não deve ter aí câmbio trabalhando abaixo de R$ 5 nesse ano mais, mas é óbvio que a gente vai ter que acompanhar de perto aí as notícias ao redor do mundo. E o Ministério da Agricultura declarou hoje estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa do avanço da nuvem de gafanhotos em direção ao Brasil, assunto que nós temos acompanhado já nos últimos dias. Vamos ver. O Ministério da Agricultura decretou hoje estado de emergência fitossanitária em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, devido à ameaça da nuvem de gafanhotos. A área de risco é localizada no extremo oeste dos estados, na fronteira com a Argentina e Uruguai. O chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do Ministério do Rio Grande do Sul explica a ação. É uma ferramenta que o Ministério da Agricultura dispõe para, de uma forma mais rápida, estabelecer protocolos e manuais de procedimentos, e inclusive autorização de produtos, no caso agrotóxicos, se necessários para o controle da praga. Isso não é raro, o Ministério da Agricultura abre mão dessa ferramenta sempre que necessário, né? A população deve estar lembrada, aí, principalmente quando houve o ingresso da Helicobacter parmígera, né? Na soja, houve a decretação de estado de emergência aí em várias unidades federativas aí do país. O aparecimento dos insetos teve início em Assunção, no Paraguai. Eles entraram na Argentina pela região de Formosa, até chegarem em Santa Fé. Atualmente, os gafanhotos estão a 130 quilômetros de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. Em imagens enviadas pelo fiscal agropecuário da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Juliano Ritter, vemos a fazenda onde é feito o monitoramento da nuvem no município. De acordo com o Senasa, a direção dos insetos é determinada pelos ventos. E informações do fiscal estadual agropecuário indicam que o vento mudou, minimizando o risco da entrada dos insetos. Durante todo o dia de ontem, das 8 da manhã, em torno de 4 horas da tarde, foi realizado monitoramento no município de Barra do Quaraí, que seria o município com maior probabilidade de ingresso dos insetos do estado do Rio Grande do Sul. Observando condições climáticas, direções de vento, caminhando nas áreas de pastagem, monitorando a beira de rio, as hortas, tem muito produtor de hortaliça em Barra do Quaraí. Quero informar que não foi localizado qualquer ocorrência do inseto. Nenhum, zero. Os produtores podem ficar tranquilos.
Hoje nós temos uma condição de vento bastante favorável para o não ingresso dessa praga. Hoje o vento virou para sul. Na verdade, esse vento ontem à tarde ele já se modificou. A gente tinha um vento norte, passou para oeste, posteriormente para sul. Então as condições de vento têm nos favorecido, têm nos ajudado. E hoje à tarde prossegue o monitoramento por parte da Secretaria da Agricultura. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.